Eu acredito verdadeiramente e de todo o meu coração que qualquer um pode enriquecer contanto que construa em si as habilidades certas para isso. Provavelmente você já ouviu que o dinheiro troca de mãos, de uma mão para outra mão. Mas em qual mão ele vai permanecer? Para aquela que tiver mais capacidade de atraí-lo, retê-lo e fazê-lo crescer. Todas as pessoas que chegaram longe, chegaram em um lugar realmente de sucesso, possuem hábitos em comum. Não é à toa que algumas pessoas dedicam a sua vida a estudar esses hábitos, esses comportamentos, para criar uma espécie de mapa para o sucesso. Hoje eu separei para você 5 características e habilidades que os grandes milionários, as grandes pessoas que tiveram sucesso têm em comum. E eu não estou aqui para repetir as mesmas coisas que todo mundo fala, ler livros, acordar cedo, tomar banho gelado. Eu estou aqui para trazer para você características que são pouco faladas, mas que têm um impacto gigantesco nessa jornada rumo ao sucesso. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Diogo Fonseca, sou empreendedor, tenho mais de 8 negócios em ramos diferentes, desde restaurantes, padaria, e-commerces, fabricação de moda e, além disso, também sou produtor de conteúdo e falo muito sobre desenvolvimento pessoal lá no meu Instagram. Então eu já quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever nesse canal para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo e aproveita e dá uma passada lá no Instagram para me seguir por lá também. Vamos lá! A primeira habilidade que milionários e pessoas de sucesso têm em comum é a capacidade de ser persuasivo, a persuasão, que nada mais é do que a habilidade de convencimento. Quando você decide empreender ou seguir por um caminho onde a maioria das pessoas não segue, você precisa, no mínimo, ser um bom convencedor. Porque, antes de mais nada, você tem que convencer a si mesmo de que tem potencial para isso. Depois, você terá que convencer sua família, talvez a sua esposa, seu marido, seus pais, a minimamente confiarem e acreditarem em você. Durante o processo, quando as coisas começarem a dar certo, você vai precisar convencer seus colaboradores, seus futuros empregados, de que dentro da sua empresa eles têm um potencial de crescimento também. E, mais importante do que tudo isso, você precisa convencer o seu cliente a consumir, a comprar o seu produto ou o seu serviço. Consegue perceber o quanto a capacidade de persuasão vai estar presente em toda a jornada, em todo o caminho, em todo o processo? Existem muitas técnicas e muitos estudos que podem te ajudar a desenvolver essa capacidade, mas nada vai superar a prática. Uma outra dica muito importante também para quem quer desenvolver essa característica é estudar a respeito do comportamento humano. Nós vamos chegar em uma outra característica que fala mais a respeito disso. A segunda característica ou habilidade é o comprometimento, ou seja, conseguir comprometer-se com algo ou com alguém. E isso pode ser mais difícil na prática do que parece. Tem uma história que conta o seguinte: um grande general de guerra estava seguindo rumo a uma batalha onde ele tinha uma grande desvantagem. O exército dele era muito inferior, tanto em número de soldados quanto em força bélica do que o exército inimigo. E durante essa batalha, ele bolou uma estratégia para que eles aumentassem a chance de vencer. Para chegar no local da batalha, eles precisavam atravessar um grande pedaço de água, talvez um mar, talvez um rio muito largo, enfim, uma área que só era possível ser atravessada com embarcações. E foi o que eles fizeram. Eles atravessaram. E ao chegar do outro lado, a primeira ordem desse general surpreendeu a todos, mas foi absolutamente determinante para que eles tivessem sucesso na jornada deles. Esse general ordenou que eles literalmente queimassem as embarcações. Quando eles desembarcaram, eles queimaram um único veículo de transporte que poderia trazê-los de volta, trazê-los até a sua terra, trazê-los de volta para suas famílias. E, nesse momento, ele criou um senso de comprometimento com o grupo. Ou seja, você só tem como voltar para casa se você vencer a batalha. Do contrário, não tem como voltar. Qualquer chance de desistir, qualquer plano B, qualquer capacidade que eles tinham de retroceder ou de pelo menos pensar em retroceder foi queimada junto com aqueles barcos.
E é exatamente isso que é o comprometimento. Durante a jornada rumo ao sucesso, você precisará ser uma pessoa extremamente comprometida. E quando a gente fala isso, nós automaticamente associamos esse comprometimento somente a nós mesmos. Eu preciso ser comprometido comigo, eu preciso ser comprometido com o meu sonho. Isso é uma realidade. Mas mais importante do que isso, para que você tenha o impulso necessário e a motivação necessária, você precisa se comprometer com outras pessoas. Durante esse caminho, você terá que se comprometer com seus colaboradores. Afinal, eles confiam que você tem a capacidade de produzir o necessário para quando chegar no início do próximo mês, pagar o salário deles. Você precisa se comprometer, talvez, com seus sócios, com fornecedores que irão confiar crédito a você para que você consiga alavancar o seu negócio. E isso é muito mais difícil do que parece. Por muito tempo, lá no começo, há 9, 10 anos atrás, eu tinha muito firmado no meu coração a ideia de que eu não queria ter mais funcionários, de que eu não queria fazer mais dívida com fornecedores, comprar no prazo, comprar com crédito. Por quê? Porque o medo falou mais alto. A situação que eu estava naquele momento já era uma situação suficientemente confortável para que eu não precisasse me preocupar em crescer. Só que, com o decorrer do tempo, eu entendi que crescer não é uma opção, porque o mundo ele continua girando. E se você está parado, você não está parado, você está andando para trás. Quando eu entendi essa visão de que eu necessitava, era obrigatório o crescimento, eu fui entender que eu precisava me comprometer cada vez mais, ao ponto de que não fosse mais possível voltar atrás. E essa característica, essa habilidade, foi a que me ajudou a desenvolver tantos negócios no decorrer do tempo. Eu tenho 28 anos e 8 negócios em ramos diferentes, como eu falei para vocês. A terceira habilidade já vai de encontro a essa segunda, que é a coragem. Para que você se comprometa, você precisa ter coragem, mas não só para se comprometer. Cada etapa do processo, cada novo degrau que você sobe nessa escada rumo ao sucesso, exige um passo de coragem, porque tudo, absolutamente tudo, envolve riscos. E na maioria das vezes são riscos muito grandes, são riscos que envolvem também outras pessoas. E por conta disso, o empreendedor ou o futuro milionário ou aquela pessoa que busca por sucesso, ela precisa ser extremamente corajosa. Entenda uma coisa, é impossível viver uma vida segura, à prova de riscos. Segurança por si só é um conceito que foi criado única e exclusivamente para te domesticar, porque nada é seguro. Você pode simplesmente acordar pela manhã, tropeçar, cair, bater a cabeça e perder a sua vida, ou a sua vida mudar completamente dali para frente. Você pode estar num emprego muito estável, entre aspas, porque a qualquer momento essa empresa que você trabalha pode deixar de existir, ou simplesmente o seu cargo ser substituído por uma tecnologia, ou até por outra pessoa melhor do que você. Então, segurança não existe. A pergunta que você tem que se fazer é: qual risco eu quero correr na minha vida? Esse risco que eu estou correndo hoje, ele vai me proporcionar o resultado que eu quero? Ele vai me proporcionar a capacidade de realizar os meus sonhos, os sonhos da minha família? Ok, vai. Maravilha, continue correndo. Se não, você precisa mudar de risco. O risco continua existindo, mas qual risco você vai escolher? Independente de qual seja, você precisa ter coragem para isso. E quanto maior o risco, maior a coragem necessária. E grava essa frase, anota essa frase em algum lugar. Quem arrisca pouco, ganha pouco. A quarta habilidade, que é muito importante também, um futuro milionário precisa ser um excelente leitor de pessoas. Como assim, Diogo? Pessoas não são livros, não são revistas para que você possa ler. Na verdade, é muito mais fácil ler uma pessoa do que ler um livro até, quando você consegue desenvolver a habilidade e a capacidade necessária para isso. Ler pessoas nada mais é do que ser um bom interpretador. Interpretar os sinais, interpretar os comportamentos, perceber, não só enxergar a pessoa, mas perceber a intenção por trás daquilo que ela está te oferecendo, te propondo. Porque é inevitável que no processo, nessa caminhada, nessa escalada rumo ao sucesso, você tenha pessoas mal intencionadas na sua vida. Pessoas mal intencionadas se acheguem a você. Pessoas interesseiras, pessoas oportunistas no sentido negativo da palavra. E quando isso acontecer, você precisa ter a habilidade de ler pessoas bem desenvolvida para que você não caia em ciladas, não caia em furadas, não acabe abrindo mão
daquilo que você conquistou por uma confiança que você não deveria ter dado. Essas são 5 das características e habilidades que você precisa desenvolver se você quer ter sucesso, se você quer conquistar algo grande na sua vida. Mas eu preparei aqui no final do vídeo para você que me acompanhou até aqui uma característica e habilidade bônus, que ela é mais importante do que todas. E eu fiz questão de deixar ela para o final e não divulgá-la no começo para poder te recompensar por ter chegado até aqui. Então, se você já chegou até o final do vídeo, já se inscreve se não se inscreveu ainda, deixa o seu like se você não deixou ainda, porque esse é um canal novo. Então o seu like tem muito valor para mim, porque ele vai ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. A 6ª característica, característica bônus e a mais importante na minha visão de todas, é que um futuro milionário, alguém que quer ter sucesso na vida, precisa ser um compartilhador. Como assim, Diogo? Um compartilhador? O que você quer dizer com isso? Entenda uma coisa, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, ou pelo menos não constrói algo realmente de valor, algo realmente grande sozinho. E agora você pode estar pensando, não, mas eu conheço fulano, fulano não tem sócio, fulano quase não tem funcionários e ele conseguiu enriquecer. Eu te garanto que de 2, 1, ou essa riqueza não é uma riqueza verdadeira, ou ela não traz a felicidade e o senso de satisfação que ela poderia trazer. A verdade é que quanto mais você aprender a compartilhar aquilo que tem chego até você, mais você vai multiplicar, porque você é um ser limitado. Por mais que você estude e se esforce, continuará sendo um ser limitado. As suas limitações te impedem de chegar além do que você poderia chegar se dividisse aquilo que você criou ou produziu com outras pessoas. Certa vez eu ouvi uma história de um judeu. O povo judeu, ele é muito conhecido por ser um povo próspero, abundante, de certa forma até suzino, mão fechada. Mas a verdade é que o motivo pelo qual eles são tão prósperos é o oposto a essa crença que a gente tem de que eles são mão de vaca ou mão fechada. Na verdade, o motivo é exatamente esse. Eles são bons compartilhadores, só que são sábios ao compartilhar e por conta disso não fazem questão de mostrar que estão compartilhando. Mas eu ouvi a seguinte história. Esse judeu ele foi perguntado do porquê é tão comum ter pessoas prósperas dentro da cultura judaica. E ele respondeu o seguinte: quando um judeu enriquece, muitas outras pessoas enriquecem junto. Por isso, sempre tem pessoas querendo fazer bons negócios com ele. Exatamente isso. Quando você transborda ao ponto de atingir outras pessoas, o seu legado é transmitido. E isso atrai outras pessoas que querem um pouco desse transbordo. E essas pessoas, na maioria das vezes, podem ser interesseiras? Podem. Mas, dentre elas, você vai descobrir alguns talentos, você vai descobrir peças valiosíssimas que vão te impulsionar aonde você não teria capacidade de ir sozinho. Você vai descobrir bons colaboradores, bons sócios, bons fornecedores, parceiros estáveis e parceiros valiosos para o seu negócio. Se você não compartilha, se você retém para si mesmo, toda a responsabilidade de fazer aquilo dar certo depende única e exclusivamente de você. Anota essa frase em algum lugar aí para que você nunca mais esqueça. Quem retém, não mantém. Então, se hoje você tem uma habilidade e reconhece que essa habilidade é uma habilidade próspera, é uma habilidade que pode te trazer prosperidade e você não compartilha isso de alguma forma, provavelmente você não conseguirá mantê-la. Se você já conseguiu conquistar algum nível de riqueza e você retém isso para si próprio, provavelmente você não vai conseguir manter, porque quem retém, não mantém. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida de alguma maneira e tenha feito de você pelo menos 1% melhor.